Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando a fanfic Chorando pela Lua capítulo 143 ao 144. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 143. Um pedido simples. Eu vou conseguir. Silencioso. O crânio de Kurama se estilhaçou, seu cérebro se esmagou como geleia e seu sangue cobriu a sola do pé de Naruto. Kurama. A madame. Kurama. O marquês. Kurama dos 9. Kurama, o chefe da Toca da Raposa, estava morto. Naruto sentiu a tensão lentamente se esvair de seu corpo. Sua visão começou a ficar turva antes de se refocar, enquanto sua cabeça era atacada por uma enxaqueca. Suas asas e chifres desapareceram. Sua cauda voltou de uma cobra para uma cauda básica. A magia que segurava sua mão protética quebrada desapareceu, fazendo-a ficar pendurada enquanto a coroa de chamas esmeralda se dispersava. Naruto cravou sua espada no chão, usando-a para se manter de pé. De repente, seus ouvidos foram atacados pelo barulho horrível de um helicóptero. Seus olhos se fecharam quando um holofote do helicóptero agora estava sob ele. Anel do orgulho, QG do V, aquela vadia de merda. Valentino rugiu para Velvet, que estava zapeando pelos canais da TV, desligando a outra Overlord enquanto zapeava preguiçosamente. Quando eu chegar a tesão, vou foder a garganta dessa raposa. Você deve estar se perguntando por que Valentino ficou tão bravo. Bem, poucos minutos antes, ele estava revisando suas estatísticas de vídeos pornográficos assistidos e descobriu que um novo vídeo havia sido postado. Agora, no passado recente, Valentino ficou furioso com vídeos que apresentavam Naruto. O primeiro foi Naruto transando com Hinata, o que deu muito certo, pois irritou seus nervos. A subordinada de Kurama postou um vídeo pornô porque o acordo dele com ela a impediria de fazer e postar esses vídeos. O segundo foi postado por Asmodeus, que Valentino teve que deixar de lado porque é o rei da luxúria. O que ele poderia fazer? Era um vídeo gravado secretamente da noite de núpcias de Naruto com Luna e Verósica. Foi muito melhor que o primeiro vídeo. Agora o vídeo mais novo. Foi um filme pornô de 72 horas de Naruto transando com Kurama e depois com Hinata. Estatísticas mostraram que 98% dos espectadores assistiram ao vídeo inteiro e se masturbaram. Os últimos 2% assistiram apenas 20 minutos antes de terminar. E sim, superou o vídeo Noite de Núpcias por uma quantidade indefinida. E foi postado pelo funcionário de Kurama, Kiba, novamente. O que nos leva a Valentino gritando e quebrando coisas enquanto Velvet tomava um gole de café. Notícias de última hora. Ela ouviu na TV. Parar para assistir ao noticiário era algo importante para ela. Como a principal coletora de informações do V, uma guerra de um dia foi travada e terminou no Anel da Luxúria. Os olhos de Velvet se arregalaram um pouco, aumentando o volume. Hoje, Marquês Kurama, vou fazer você se arrepender de ter quebrado nosso acordo. Vale. Valentino virou-se para Velvet. O que? Cale a boca e olhe para a TV. Velvet disse enquanto apontava para o objeto, ignorando a raiva da mariposa pecadora volátil. Valentino rosnou enquanto olhava para a TV. A casa foi atacada por um exército. Pelo que se viu, deve ter sido uma aliança entre a máfia das cobras, a Yakuza dos sapos e o cartel das lesmas, que lançou um ataque à casa do Marquês. Disse o repórter, enquanto a TV exibia imagens ao vivo de Naruto, apoiado em sua espada sobre um cadáver. Pelo que podemos ver, Sua Majestade Kurama foi assassinada com a cabeça esmagada. A raiva de Valentino desapareceu quando uma imagem de Kurama foi exibida na tela. Ele olhou para a filmagem ao vivo e chegou perto da tela. Ah, coitada daquela mulher, disse ele com sincera tristeza, o que fez Velvet arquear uma sobrancelha. Que jeito de morrer, cabeça esmagada. Kurama fez um boquete incrível. Eu deveria ter trançado mais com ela. Aí está, pensou Velvet, revirando os olhos enquanto mudava de canal novamente. O humor de Valentino agora estava um pouco mal-humorado e triste.
antes de voltar a ficar furioso quando viu suas estatísticas pornográficas novamente. Enquanto isso, a casa foi atacada por um exército. Pelo que se viu, deve ter sido uma aliança entre a máfia das cobras, a Yakuza dos sapos e o cartel das lesmas, que lançou um ataque à casa do Marquês. Disse o repórter, enquanto a TV exibia imagens ao vivo de Naruto, apoiado em sua espada sobre um cadáver. Pelo que podemos ver, Sua Majestade Kurama foi assassinada com a cabeça esmagada. Uma multidão de pessoas olhava pela vitrine que exibia as TVs Vox, e ficavam boquiabertas de horror enquanto um homem ria alegremente. Alastor estava caminhando e por acaso ouviu a notícia. Alastor não conseguiu evitar um sorriso. Seus olhos se fixaram em um rádio quando uma lembrança específica lhe veio à mente. Flashback. 16 anos antes, Alastor caminhou na chuva do orgulho. Ele não odiava como a maioria, mas também não amava como os outros. Ele havia esquecido um guarda-chuva e não estava com vontade de usar sua magia para criar um. Ele andava pela rua, sua presença assustava as pessoas e as divertia. Seus ouvidos captaram o som de algo batendo no chão, fazendo-o olhar para o outro lado da rua. Era uma mulher. Uma mulher grávida vomitando. Alastor pode ser um pecador, mas durante sua vida e na atual, ele viu muitas pessoas. E por experiência própria, Alastor sabia de uma coisa com certeza. Essa mulher chegou ao fundo do poço. Seu sorriso ficou cada vez maior e sinistro à medida que ele se aproximava. Ele bateu propositalmente os calcanhares e a bengala no pavimento. Fracamente, Kurama olhou para cima. Demônio do rádio, Alastor a ouviu dizer, seus olhos se transformando em mostradores de rádio de alegria enquanto seu sorriso brilhava. Ele podia ver isso nos olhos de Kurama e decidiu avaliar sua reação. Pai, meu Deus! Que tragédia deliciosa! Exclamou ele, alegre, estendendo a mão para acariciar o rosto de Kurama, sentindo seu desgosto. Traição, assassinato, desespero. Ora, é o roteiro perfeito para um drama radiofônico escandaloso. Ele tirou a mão do rosto de Kurama e começou a passar por ela. E você desempenhou o papel principal lindamente, meu querido de 9 caudas. Ele disse, virando a cabeça para olhar para Kurama mais uma vez. Ele a viu se virar para olhá-lo. Um olhar de piedade estava nos olhos de Alastor, com uma alegria escondida quando ele a viu ficar com raiva antes de voltar a se concentrar em andar. Fim do flashback. Alastor continuou sua caminhada, ignorando todos ao seu redor, enquanto sorria com essa lembrança carinhosa. Oh, minha bela de 9 caudas, pensou ele, sem nunca querer realmente saber o nome dela. Estou triste em vê-la partir, mas gostei do entretenimento gratuito. Mas o cavalo mais novo em que estou apostando, ele acariciou seu pescoço, um olhar intenso de desejo. Algo que não foi conquistado ou obtido simplesmente por querer algo. Uma conquista conquistada ao longo de anos de tormento, anos de sofrimento, anos de desejo de sair. Deve ser capaz de fazer o que você não conseguiu. É melhor ter alguém capaz do que uma mulher destruída, pensou Alastor, lembrando-se de Naruto. Ah, meu mais novo entretenimento, não me decepcione agora. Todos se separaram quando o demônio do rádio começou a rir e cacarejar para si mesmo. Enquanto isso, todos que trabalhavam no Pathprint Paradise, todos que estavam jantando, estavam grudados na TV. Todos os antigos colegas de trabalho de Naruto estavam preocupados com ele. Vortex segurou Jai-Jai, que estava chorando ao ver o corpo espancado de Naruto ser televisionado antes de ele desligar. Flare ficou chocado e admirado. Como era um mais velho, ele sabia uma coisa ou duas sobre história. E a forma que Naruto tinha acabado de sair, era como se seu ancestral tivesse renascido. Enquanto isso, Leviathan retornou à sua papelada. Enquanto isso, deveríamos ter tido isso em DVD. Gritou Mammon. Teríamos rendo uma boa dólar. Enquanto isso, Bepegor estava recebendo relatórios e atualizações, que não foram ouvidos, pois ela estava dormindo. Enquanto isso, Satanás estava malhando. É melhor você fazer alguma coisa, Lucy, pensou ele com raiva, enquanto fumaça saía de suas narinas, enquanto forçava seus músculos ao limite, o que era imenso.
ou eu vou. Enquanto isso acabou, Charlie disse enquanto segurava Andrômeda, que comemorou ao ver seu pai parado sobre o cadáver de seu inimigo. É isso aí, querida, disse Vajie, inclinando-se e dando um beijo em Charlie. Mas agora está piorando, Charlie sussurrou, abraçando o bebê Vajie. Vajie piscou. O que você quer dizer? Meu pai. Um arrepio percorreu a espinha do pecador. Como ex-anjo/exterminador, Vajie conhecia algumas das leis do inferno. Um ataque a um marquês é um ataque a Lúcifer. Ah, merda, pensou Vajie, estreitando os olhos e desviando o olhar. Como os superiores, meus antigos empregadores estão se sentindo em relação a isso? Paraíso Será ficou furiosa quando a filmagem foi mostrada a ela na tela. Ao lado dela, Adão, o primeiro homem, bebia um refrigerante. Ao lado dele estava seu tenente, Lute. Na tela, eles assistiram Kurama e Naruto lutarem, fazendo Será apertar as mãos com força. Adão, o quê? Ele disse num tom áspero, mas muito respeitoso. Algo que ele nunca fez com mais ninguém. Se você encontrar aquele homem, Será se virou para ele, entrando em uma transformação parcial. Matthew, Adão, enquanto bebia seu refrigerante pelo canudo, preguiçosamente fez um sinal de positivo com o polegar. Enquanto isso, Naruto balançou a cabeça, sua enxaqueca começando a diminuir. Ele invocou um clone, que pegou a espada, permitindo que Naruto a alcançasse com sua mão falsa. Embora a parte do braço estivesse quebrada, sua mão ainda funcionava e ele agarrou o cadáver de Kurama pelo tornozelo. Arrastando-a pela terra vazia, deixando um rastro de sangue, Naruto pegou o Tessaiga, que pulsava em sua mão. Que bom ter você de volta, Tessaiga, disse Naruto com um sorriso cansado, enquanto o clone pegava a bainha. Juro que um dia dominarei seu poder. Ele sentiu outro pulso, que parecia feliz. Sorrindo, Naruto entregou ao clone, que agora carregava as duas espadas. Certo, temos que voltar, pensou Naruto, tentando ignorar o helicóptero de notícias, que ainda pairava sob ele. Porra, eles são irritantes, Naruto. Ei, Barry, Ozzy, Naruto disse fracamente enquanto acenava preguiçosamente com a mão esquerda. Barry correu e deu um soco na cabeça dele. Porra! Barry e Asmodeus deram um high-five antes de Asmodeus dar um soco em Naruto. Para que serviram isso? Naruto perguntou, soltando o tornozelo de Kurama para segurar sua cabeça. O clone que segurava as espadas recuou, não querendo ser dissipado. Isso foi por me deixar preocupado, disse Barry, apontando duas mãos para ele, uma em seu rosto e a outra pressionada em seu peito. E por quebrar o braço que eu fiz você. Asmodeus declarou bufando. Naruto gemeu antes de ser silenciado com um abraço de Barry. Você poderia ter morrido ou pior. Ela disse com um leve gemido. Naruto a abraçou de volta. Desculpe, eu simplesmente não podia arriscar que ela levasse suas almas, ele murmurou. Asmodeus fez uma careta. Como ela pôde, ele afirmou confiantemente. Barry soltou Naruto do abraço, enxugando os olhos, pois eles começaram a lacrimejar. Tudo bem, vamos levá-lo de volta para os outros, disse ela, tentando sorrir alegremente quando a luta terminou. Podemos levar todos até a Bell, ela pode curar todo mundo na hora. Naruto sorriu e assentiu. Então, alguma razão para o seu? Asmodeus olhou para o cadáver de Kurama enquanto Naruto agarrava o tornozelo dele novamente. Arrastando isso por aí. Não quero deixá-lo por aí, meio desrespeitoso. Ela não fez coisas horríveis com você e atacou sua família? Perguntou Asmodeus, arqueando 3 sobrancelhas. Aposto que é aquela parte humana em você, deduziu Asmodeus. Provavelmente eu quero provas para Tamamo. Os olhos de Naruto se arregalaram. Ele olhou ao redor. O que? Onde está o pote de âmbar? Perguntou Naruto em pânico. Eu te dei, certo? Cara, relaxa, disse Barry enquanto colocava a mão no rabo para tirar o pote. Está bem aqui. Naruto suspirou aliviado quando Barry o colocou de volta. Graças a Deus, ou Lúcifer, Satanás, Naruto franziu a testa. Eu desisto, não deixe o Satã ouvir isso. Barry riu, ganhando um sorriso malicioso de Asmodeus. Ele vai ficar bravo com você.
Naruto revirou os olhos preguiçosamente enquanto o trio e seu clone continuavam seu caminho. Depois de algum tempo, eles retornaram para a cidade e viram uma grande quantidade de ambulâncias de slot pegando e levando pessoas para lá para serem curadas. Bell deve tê-los enviado, murmurou Asmodeus. Nossa, isso significa que ela se importa. Bell deu uma risadinha. Quem? Bell, desculpe, você a conhece como Bell Pegor, o pecado da preguiça, explicou Bell. Espera, porque os outros pecados não apareceram? Naruto questionou. Confie em mim, disse uma voz familiar, causando arrepios na espinha de Naruto. Eles são todos preguiçosos demais para ajudar, a menos que isso os machuque diretamente. Gato de botas. O último desejo. O apito da morte. Naruto ouviu mais uma vez. Ele não ouvia isso há muito tempo. Mas ele imediatamente se ajoelhou, derrubando Kurama, seu clone se dissipando e suas armas caindo no chão com estrondo. Majestade /Lucy/Sup. Naruto, Bell e Asmodeus disseram ao mesmo tempo em que Lucifer caminhava até eles. Enquanto isso, ora, disse Manda enquanto observava Gamabunta ser embarcado em uma das ambulâncias da preguiça com Gamatatsu e Gamakishi. Esta foi uma guerra divertida. Ele fumou um charuto enquanto caminhava até Loona, Verósica, Blitz, Mochi e Melee, que estavam sendo observados por algumas das lesmas. A guerra não é divertida, retrucou Mochi. Acho que sim. Manda riu, olhando ao redor da toca da raposa parcialmente demolida. Agora, recebo meu pagamento. Sobre isso Manda piscou, e Loona e Blitz estavam sobre ele. As presas de Loona cravaram-se em seu pescoço, impedindo-o de trocar de pele com sucesso, enquanto Blitz enfiava Jackal na boca de Manda. Seu contrato dizia que você nos ajudaria a conseguir o dinheiro, as armas e as mulheres para o Kurama, disse Blitz enquanto Nada tentava se soltar de Loona. Mas nada nele dizia que ser um filho da mãe traidor fazia parte disso. Então este contrato, Blitz tirou um par de óculos de sol aviador. Está terminado. Ele disse imitando Arnold de forma ruim enquanto abria a garganta de Manda. Loona sentiu seu corpo ter espasmos e depois ficar mole. Ele está morto, afirmou ela, largando o cadáver. Ele não sobreviveria a isso. De fato, ele não conseguiu. A família se virou e viu a Oda, envolto em bandagens, mas ainda vivo. Merda, não, disse a Oda, levantando as mãos. Você nos fez um favor. Ele olhou para o corpo de Manda. Manda, ele era uma relíquia, disse a Oda com um tom calmo. Seus métodos não eram progressistas, antiquados, mas com ele morto, a máfia das cobras agora pode seguir em frente. Ele olhou para a família. A aliança entre cobras, lesmas e sapos continuará comigo como chefe da máfia das cobras. Ele olhou para uma das lesmas, que se enrijeceu. Bem, depois de algumas negociações com a senhora Katsuyo e o chefe Gamakishi, é claro. Sim, eu vou informar a senhora Katsuyo. Disse a lesma antes de deslizar para longe em pânico. Então, Blitz tirou os óculos enquanto limpava o nariz. Você não está bravo. Ele gesticulou em direção a Manda. Ele quebrou o contrato, então não tenho problemas com a morte dele, disse a Oda, fazendo a família suspirar de alívio. Blitz e Loona reagiram impulsivamente à presença de Manda, então, elas ficaram excepcionalmente felizes que isso não desencadeou outra briga. Pai e filha sentaram-se juntos, com os braços em volta dos ombros. Verósica sentou-se entre Melee e Mochi, o trio encostado um no outro. A família não queria ir embora até que Naruto e Fu retornassem. Enquanto isso, eu não posso deixar isso aqui. Disse Fu enquanto segurava a espada nuada de Naruto. Não é minha, mas é do Naruto. Ele me mataria se eu a deixasse aqui. Shino empurrou os óculos para cima. Duvido que ele fizesse isso. Ficar bravo, sim, mas te matar? Ele respondeu calmamente às acusações desvairadas das namoradas. Então, disse Gaara enquanto esticava os braços e pernas. O que vocês dois vão fazer agora? Eu estava pensando em ficar em Greed. Shomei está me nomeando gerente do cassino dele, explicou Shino. Eu também gostaria de fazer isso, disse Fu, antes que um sorriso triste se formasse em seu rosto.
Mas aí eu não conseguiria ver Andrômeda. Shino a abraçou com um braço. Vamos dar um jeito. Ele a confortou, fazendo o sorriso de Fu recuperar um pouco de calor. Shino e Fu voltaram sua atenção para Gaara. E você? Eles perguntaram. Gaara corou levemente, evitando o olhar deles. Eu estava pensando em ir para a parada do Orgulho Gbedkia e conseguir um cargo de guarda-costas. Suas bochechas ficaram ainda mais vermelhas. Para Octavia e Rizer, exclamou Fu, com um sorriso atrevido no rosto. Você quer proteger a Octavia? A areia de Gaara ameaçou engolir a inseto pecadora e esmagá-la. Acho que é uma boa ideia, Gaara, disse Shino com um sorriso calmo. Com seus poderes, você pode ser um ótimo guarda-costas e namorado. Shino se sentiu ameaçado pela areia, mas ela não o assustou. Enquanto isso, Karen estava sozinha. Ela estava enfaixada. Ela sentou-se encostada na parede. Em seus braços estava o corpo de Tamamo, ainda vivo, mas vazio de alma. Ao lado de Karen, estava o corpo de Arnold. Ele foi baleado na cabeça por Kurama. Karen derramou lágrimas feias. Zack, Korei, Kachi, ela pensou, concentrando-se nos filhos. Mesmo que ela tenha perdido Arnold, e potencialmente perdido Tamamo, Karen ainda tinha pessoas que amavam e se importavam. Ela usou seu amor pelos filhos para se manter forte, mesmo quando um sentimento avassalador de perda tentava consumi-la. Todos esses anos criando Tamamo. Amando ela. Treinando ela. Cuidadoso. Isso poderia não resultar em nada além de uma perda de tempo. Isso assustou Karen. Era um turbilhão de preocupação em seu estômago, fazendo seu peito apertar tanto que ela queria desesperadamente ir embora. Mas Karen permaneceu forte, esperando que Tamamo pudesse ser salvo. Ela abraçou Tamamo com mais força. Vai ficar tudo bem, ela sussurrou para Tamamo. Enquanto isso, Lucifer, Barry, Asmodeus e Naruto podiam sentir uma pequena quantidade de tensão no ar. Naruto ajoelhado diante do Rei do Inferno. Lucy, antes de fazer qualquer coisa, Asmodeus começou a dizer antes que Lucifer o silenciasse com um gesto de mão. Asmodeus assentiu e olhou para Barry, que suspirou de tristeza. Os dois pecados recuaram, permitindo que Lucifer se aproximasse de Naruto. Cada passo fazia os órgãos de Naruto se contraírem. Parecia que ele ia desmaiar de pânico. Fico feliz em ver que você está bem, disse Lucifer em tom suave, demonstrando alívio. Podemos conversar. Capítulo 143, concluído. Capítulo 144. Uma conversa simples. Lucifer, Barry, Asmodeus e Naruto podiam sentir uma pequena quantidade de tensão no ar. Naruto ajoelhado diante do Rei do Inferno. Lucy, antes de fazer qualquer coisa, Asmodeus começou a dizer antes que Lucifer o silenciasse com um gesto de mão. Asmodeus assentiu e olhou para Barry, que suspirou de tristeza. Os dois pecados recuaram, permitindo que Lucifer se aproximasse de Naruto. Cada passo fazia os órgãos de Naruto se contraírem. Parecia que ele ia desmaiar de pânico. Fico feliz em ver que você está bem, disse Lucifer em tom suave, demonstrando alívio. Podemos conversar. Então, é isso, pensou Naruto ao sentir o olhar de Lucifer em suas costas. É assim que eu morro, não em um momento de glória ou cercado por entes queridos, mas pelas mãos de Lucifer. É irônico, realmente. Enquanto crescia como humano, Naruto sempre ouvia o quão aterrorizante o diabo era e todo o tormento que ele causava. Desde que se tornou um cão do inferno transformado em Lican, essas declarações foram reforçadas pelas histórias do genocídio Lican. O que foi tratado pessoalmente pelo Big Dick no comando, bem antes dele. Certo, você pode se levantar agora. Lucifer insistiu, sentindo-se um pouco estranho por Naruto ainda estar se curvando. Naruto não se levantou, mas levantou a cabeça lentamente, cada segundo parecendo uma eternidade, enquanto ele finalmente encarava Lucifer. Com todo o respeito, senhor, Naruto disse num tom cansado e um pouco assustado. Eu só quero ver minha família agora. Ele abaixou a cabeça novamente. Podemos ter essa conversa em um momento melhor, por favor? Ele perguntou, não, implorou. Seu coração batia dentro do peito apertado.
Cada fibra do seu ser gritava de esperança e oração para que Lucifer deixasse Naruto ver suas esposas, seus pais e sua filha pelo menos mais uma vez antes de executá-lo. Todos esses sentimentos intensos foram provados por Bell. Ela fez um sinal baixo para Lucifer, gesticulando para que Naruto permitisse que ele saísse. Lucifer piscou. Na verdade, isso faz muito sentido, disse Lucifer ao jovem suzerano, que ergueu a cabeça novamente, sem nem esconder o rabo abanando. No entanto, Lucifer olhou para Bell, especificamente para o rabo dela. Fui informado de que uma criança precisa de sua alma de volta, então minha presença será necessária. Naruto começou a passar por Lucifer, mas o rei colocou a mão no ombro de Naruto enquanto Asmodeus pegava as armas de Naruto novamente. Para cima, para cima, para cima, amigo, não precisa se apressar. Além disso, um círculo mágico verde grande o suficiente para ficar sob os pés de Bell, Asmodeus, Naruto e Lucifer apareceu. No piscar de olhos, os quatro estavam na toca da raposa. Eu tenho um caminho mais rápido. Naruto nem esperou por mais palavras e correu em direção ao covil da raposa, deixando suas armas nas mãos de Asmodeus. Lucifer suspirou, colocando a mão no rosto. Por que diabos ele estava com tanto medo? Perguntou ele a Asmodeus e Bell, enquanto o primeiro ajustava as espadas em suas mãos para ficar mais confortável. Ele provavelmente ouviu histórias sobre você, disse Asmodeus, estreitando os olhos. Você sabe quais são? Os ombros de Lucifer caíram, chutando uma pedra próxima. Não é como se eu tivesse gostado de fazer isso, ele sussurra, fazendo beicinho antes de se lembrar do cadáver de Kurama. Não posso deixar isso aí. Lucifer usou magia para içar o corpo sem cabeça no ar, que estava curvado de uma forma que não deveria. O que você vai fazer com isso? Bell perguntou curiosamente. Lucifer deu de ombros. Não sei, provavelmente transformá-la em um pato? Ele perguntou. Não, ele estava genuinamente perguntando à sua luxúria e gula o que fazer. Eles deram de ombros antes de rir enquanto seguiam Naruto. Poucos minutos depois, Naruto diminuiu o passo e olhou ao redor. Poucas pessoas ainda estavam por perto, e os olhos de Naruto se fixaram nas pessoas que ele mais queria ver naquele momento. Lona, Verózica. Naruto gritou, fazendo as pessoas pularem e se virarem para vê-lo. Mãe, pai, Blitz. Ele correu até o 5, ignorando o corpo morto de Manda, e sem hesitar, abraçou todos os 5. Lona e Verózica são as mais próximas. Depois Millie e Mochire. Seguido por Blitz. Sua cauda se enrolou neles. Naruto? Você está bem? Naruto engasgou, sua cabeça entre as de Lona e Verózica, enquanto Millie acariciava sua cabeça depois de soltar seu braço. Estamos sim, disse Millie, querendo que o filho se acalmasse. Naruto sentiu um toque em sua cauda. Akagwaka! Blitz gritou enquanto estava sendo sufocado. Naruto libertou sua família, permitindo que Blitz respirasse fundo. Que porra! Ele gritou, massageando a garganta. Desculpe então, acho que somos fígado picado. Naruto virou a cabeça e viu Fu, Gaara e Shino. Atrás deles estava Karen, que estava ao telefone com seus filhos, tendo uma babá cuidando deles. Atrás dela estavam Shukaku, Matatabe, Isobu, Son Goku, Saiken, Shomeibe ajudando a encontrar sobreviventes, enquanto olhavam para Tamamo, claramente preocupados com ela. Não, eu só. Naruto tentou formar palavras, mas não conseguiu. Fu riu da expressão dele, o que o fez fazer beicinho, o rabo se movendo entre as pernas e as orelhas caídas. Não, me desculpe, estava errado, Fu disse em pânico, tentando não deixar Naruto triste. Certo, aqui. Ela entregou a Naruto sua espada noada. Fiz questão de mantê-lo comigo. Disse Fu com orgulho, com as mãos na cintura enquanto Naruto o pegava com a mão esquerda. E aí, Naruto, disse Gaara com um sorriso irônico. Temos que admitir, nunca achei que você fosse canhoto. Naruto rosnou, sua mão direita se apertando com força. Ei, Shino disse enquanto se colocava entre todos. Você sabe que duas esquerdas não fazem uma direita, chega, vou matando todos vocês.
Naruto gritou, investindo contra eles, mas foi parado pela areia de Gaara, fazendo todos rirem dele. Verózica e Loana caminharam até Naruto, Gaara removendo a areia dele enquanto eles se afastavam. Então, Loana sussurrou enquanto ela e Verózica se aproximavam bem dos ouvidos de Naruto. Ela estava bem? Perguntou Verózica no mesmo sussurro. Naruto estremeceu quando o suor começou a se formar em seu corpo. Ele não era tão estúpido quanto as pessoas pensavam e sabia exatamente o que suas esposas estavam pedindo. Ela estava, mas estava oco. Loana e Verózica suspiraram, envolvendo em um abraço. Deveríamos deixar isso para lá, disse Verózica ao sentir o corpo de Naruto ficar tenso. Vamos, é melhor irmos para casa agora. Loana acrescentou, pegando a mão de Naruto. Naruto começou a relaxar, fazendo com que seus olhos ficassem pesados. Eu quero tirar uma soneca, ele sussurrou, inclinando-se para Loana, que mal conseguia suportar todo o seu peso. Melee e Mochi correram e os ajudaram a abaixar Naruto para que ele pudesse descansar um pouco. Eu deveria estar fazendo isso, resmungou Loana. Ou eu, acrescentou Verózica enquanto ela e Loana olhavam feio para Melee. Melee tinha a cabeça de Naruto em seu colo enquanto passava os dedos pelos cabelos dele. Ela assoprou um sinal de framboesa para eles com o dedo médio, só para garantir. Nossa, que mulherengo! Bleach murmurou para Gaara, que assentiu. Ele é amado, isso é verdade. Shino disse enquanto colocava o braço em volta de Fu. Com certeza, ela respondeu. Certo, o que eu perdi? Perguntou Karen quando finalmente encerrou a ligação. Você não perdeu nada. Todos se viraram quando ouviram a voz de Lúcifer, já que ele tinha Beelzebub atrás dele. Majestade, disseram todos, curvando-se. Não precisa disso. Aliás, ele olhou para Karen. Temos uma criança pequena para salvar, não é? Os olhos de Karen se arregalaram. Ela se virou e correu para agarrar o corpo de Tamamo enquanto Bell entregava o jarro de âmbar a Lúcifer. Por favor, ajudem, Karen disse enquanto colocava Tamamo diante de Lúcifer. Todos observaram enquanto o rosto de Lúcifer se suavizava. Eu vou, disse ele enquanto se ajoelhava ao lado da criança. Ele colocou o jarro ao seu lado e o abriu com cuidado. Suas mãos brilhavam com magia enquanto ele cuidadosamente removia a alma de Tamamo do jarro. Ele o agarrou delicadamente, carregando-o como se fosse seu filho recém-nascido até o peito de Tamamo, e o deixou escorregar de volta para dentro do corpo dela. Vários segundos se passaram antes que os olhos de Tamamo se abrissem, antes de fechá-los, lutando para permanecer abertos enquanto ela ofegava, suas mãos agarrando o ar enquanto ela se sentava. Que? Oh! Quem? As perguntas de Tamamo foram interrompidas quando Karen a abraçou, os gritos da gata-mãe abafando tudo ao redor. Imediatamente, seus tios e tias estavam perto dela e de Karen, cada um se revezando para abraçá-la, falando sobre como todos estavam preocupados com ela. O que foi isso, querida? Perguntou Karen, enxugando as lágrimas. Onde está Arnold? Tamamo perguntou em tom rouco. Karen estremeceu. Arnold, oh, porra, numa palitada. Shukaku gritou, caindo no chão de tanto rir. Todos, menos Naruto, olharam para ver o cadáver sem cabeça de Kurama. Ai Jesus, ó céus! Isso deve doer. Mereceu. Sentiremos falta dela. Porra, só, porra, Tamamo apenas olhou para o cadáver da mulher que ela chamava de mãe. Estava acabado. Essa foi a prova. Lágrimas começaram a brotar nos olhos de Tamamo quando Loana se aproximou de Asmodeus, sussurrando algo em seu ouvido, o que lhe rendeu um sorriso muito largo e malicioso. Pode apostar que eu vou fazer isso. Ele disse brincando enquanto entregava as espadas de Naruto para Loana, que as pegou. Barry, enquanto isso, conseguia sentir todas as pessoas ao seu redor. A maioria eram socorristas, todos concentrados em ajudar. Alguns ficaram feridos. Qualquer pessoa presa estava sendo cortejada para a prisão. Pouquíssimos mortos ainda estavam por perto, a maioria já tendo sido recolhida. E as pequenas famílias diante dela e seus companheiros de pecado estavam sentindo uma sensação avassaladora de alívio. Isso acalmou o pecado da gula.
Não quero estragar o clima, disse Lúcifer enquanto se levantava, rindo baixinho da reação de Tamamo ao vê-lo. Mas acredito que agradecimentos sejam necessários. E, sim, Tamamo se separou dos braços de Karen e fez uma reverência. Então, Lúcifer balançou a cabeça, apontando sua bengala para Melee e Naruto. Eu não fiz nada, é ele a quem você deveria agradecer, ele disse honestamente à criança raposa. Ele era o pecado do orgulho e nunca se orgulhou de bravura roubada. As lágrimas que brotaram nos olhos de Tamamo começaram a cair quando ela viu o homem que a salvou. Melee gesticulou para que ela se aproximasse, ficando surpresa quando Tamamo aparentemente se teletransportou até ela, abraçando a diabinha com força enquanto seu rabo se enrolava em volta de Naruto. Obrigado foi gritado repetidamente enquanto as ambulâncias chegavam, levando as famílias para Slot. Agora, Asmodeus declarou em tom sério, virando-se para os outros irmãos de Kurama. Precisamos conversar mais. Bei e Lúcifer assentiram. Shukaku, Matatabe, Isobu, Son Goku, Saiken, Shomeibe assentiram. Eles não ofereceram nenhuma resistência enquanto acompanhavam os pecados. Eles foram interrogados duramente. Os pecados queriam saber mais sobre Kurama, já que seu corpo foi cremado e armazenado em um cemitério especial para membros do Marquês. Embora ela estivesse planejando um golpe para derrubar Lúcifer, ela fez seu trabalho como Marquês. Não houve funeral. Ninguém realmente lamentou sua morte. Todos aqueles que podiam escolheram não fazê-lo. 2 dias depois, Tamamo olhou para o teto. Ela olhou para a esquerda e viu Karen, Kachi, Zaki e Kode. Os gatinhos estavam no sofá, tirando uma soneca, enquanto Karen lia um livro para eles. Tamamo então olhou para a direita e viu Naruto, Lona e Verósica. Naruto estava sendo examinado por um médico pela 10ª vez. Verósica e Lona pediram exames de sangue para garantir que ele não pegasse nada desagradável de Kurama e Hinata. Asmodeus apareceu no dia anterior para remover a prótese de mão quebrada de Naruto, deixando-a onde Naruto estava novamente com uma mão só. Parecia tão surreal. Mãe, Kurama está morta, ela está realmente morta. Tamamo pensou por um instante, ela havia perdido a conta de quantas vezes havia feito aquela pergunta mentalmente. Houve uma batida na porta antes que ela se abrisse, revelando Asmodeus e Bei, ambos em suas formas menores. E aí? Disse Bei com um sorriso brilhante e alegre, iluminando o ambiente com ele. Ei! Naruto respondeu, ainda tonto pelo sangue que havia sido tirado. Bei entregou um monte de biscoitos de açúcar para ele enquanto Asmodeus caminhava até Lona. Então, ele disse com um sorriso malicioso. Funcionou? Perguntou Lona, com um sorriso malicioso. Enquanto isso, Hinata foi amarrada e amordaçada. Ela olhou ao redor da sala. Era uma cela acolchoada, com uma porta que dava para dentro e para fora, algumas saídas de ar, sem janelas, e uma única lâmpada que trazia uma luz laranja para as almofadas e para Hinata. Uma névoa espessa entrando pelas aberturas e pela porta. Hinata não teve escolha a não ser ficar deitada ali e respirar. Suas orelhas, que haviam sido arrancadas por Lona e Verósica, foram recolocadas e captaram os sons da porta se destrancando antes que ela rangesse ao abrir. Hinata observou vários demônios masculinos nus de todos os tipos entrarem na sala, com as ereções eretas e pingando pré-sêmen. Acho que esse é o jeito deles de me torturar? Questionou Hinata, sua boca amordaçada se esticando o suficiente para mostrar um sorriso perturbador. Como se sexo fosse uma tortura para mim. A névoa ficou mais espessa, ganhando um leve brilho dourado quando um dos demônios cortou as cordas que a prendiam e removeu a mordaça. Sem hesitar, o demônio posicionou Hinata e a penetrou. Sendo uma pecadora híbrida de súcubo/coelho, Hinata estava pronta para sexo o tempo todo. O pênis do demônio abriu a vagina de Hinata com força, fazendo seus olhos se arregalarem e sua boca formar um U. Tão cheia. Ela se acalmou mentalmente enquanto o demônio começava a fodi-la. Não me sinto tão incrível desde que comi um cachorro de Vra. Ela emitiu sons sexuais, sua excitação começou a aumentar à medida que o demônio acelerava o passo. Ele bateu os quadris contra os dela.
Algo pareceu estranho imediatamente quando Hinata sentiu o esperma do demônio inundar seu canal vaginal, fazendo seu estômago começar a inchar. Isso é estranho, ela pensou enquanto sentia o demônio sair, e mais 3 tomarão o lugar dele. Ela foi empurrada para os quadris de um deles, penetrada vaginalmente e então empurrada para frente para permitir acesso à sua bunda, deixando sua boca aberta e um pau deslizando para dentro de sua boca. Seus sentimentos de preocupação a deixaram enquanto ela agradava a esses homens. Um quarto homem agarrou, esticou e beliscou seus seios e mamilos. Sua excitação era centenas de vezes mais potente dessa vez, enquanto esses 4 homens tocavam seu corpo, aproveitando tudo. Os 3 gozaram em sua boceta, bunda e boca, bombeando mais sêmen em seu corpo antes de saírem. Hinata ficou novamente com uma sensação estranha, cuspindo um pouco de sêmen enquanto era empurrada para o chão, com os olhos arregalados, enquanto tentava descobrir o que estava acontecendo. Outro demônio começou a transar com ela, dessa vez numa simples posição de missionário, com as pernas dela enroladas na cintura dele, puxando para dentro dela. Por favor, prove que estou errada. Pensou Hinata, seu corpo se movendo com as investidas do homem, seus seios e mamilos raspando o peito do demônio, sua excitação começando a aumentar novamente. O demônio grunhiu e bateu nela mais uma vez. Eu não tive um orgasmo, Hinata percebeu ao ser puxada para fora novamente. Ela sentiu isso claramente. Quando ela começou a atingir seu pico sexual, parecia que seu corpo havia se reiniciado para um estado sem excitação. O medo começou a correr em suas veias. Vamos, me fode. Hinata gritou em desespero, abrindo as pernas e a vagina. Me faça gozar. Hinata se posicionou em posição de cachorrinho, permitindo que o diabinho a penetrasse. Vários minutos se passaram. Cada demônio usando, descansando e usando Hinata novamente, mas ela nunca teve um orgasmo. Um grito aterrorizante escapou da garganta de Hinata enquanto ela engolia profundamente um demônio aviário. Orgasmo, orgasmo, orgasmo. Hinata cantou, desejando desesperadamente chegar ao clímax. Os homens ao redor dela grunhiram, muitos dos que estavam se masturbando gozaram em seu corpo, pois ela nunca atingiu seu próprio clímax. Uma pequena quantidade da névoa dourada começou a tomar forma. Hinata, enquanto era fodida, engasgou ao reconhecer quem era. Era uma versão dourada de Asmodeus, suas chamas eram de um ouro brilhante, suas 3 cabeças eram de um ouro mais escuro, seus olhos eram de um roxo real profundo e seu traje era de um roxo escuro mais claro, com brochês de joaninhas. Você não buscava nada além de gratificação sexual. Asmodeus falou com o efeito sonoro de eco na voz. Não se importando com como conseguiu, contanto que atingisse o clímax. O demônio tirou o pênis da boca de Hinata. Pare com isso. Hinata implorou antes de ser silenciada mais uma vez por outro pau. Você nunca alcançará a verdade, o clímax eterno, seu orgasmo, Asmodeus declarou, abrindo os braços e começando a se dispersar mais uma vez na névoa. Hinata tinha lágrimas nos olhos quando ouviu isso e Asmodeus se dispersou completamente. Este é Asmodeus Sex Kinen de volta ao hospital preguiça. Lona e Asmodeus riram maldosamente. Eu me pergunto, Naruto disse, chamando a atenção de todos. Por que Hinata e Kiba ficavam me dizendo que eu os matei? A orelha de Tamamo ficou achatada. Aquilo foi, suas bochechas ficaram vermelhas quando Naruto, Lona e Verozica olharam para ela. Eu fiz isso, eu estava disfarçado de você e os matei para que minha mãe pudesse recrutá-los. Ela acreditava que eles seriam mais fáceis de manipular se acreditassem que você os assassinou, Tamamo contou a eles. Ei! Disse Karin severamente, colocando-se entre todos. Ela fez isso sob ordens. Não fez porque gosta de matar. Naruto coçou a cabeça. Bem, isso faz sentido, ele disse com um tom calmo. Você acredita mesmo que ela disse você me arruinou quando o assunto era sexo? Lona riu, fazendo Verozica sorrir ironicamente. Eu sinceramente acredito que ela merece o castigo que recebeu, afirmou Verozica enquanto a porta se abria novamente. Desta vez, Lucifer entrando. Então, podemos ter essa conversa agora? Perguntou Lucifer num tom mais direto.
Naruto, apesar de estar tonto, entendeu. Ele deve estar ocupado e deve ter tirado muito tempo do trabalho porque precisa falar comigo, pensou Naruto enquanto um nó começava a se formar em seu estômago. Sim, podemos, Naruto disse enquanto se mexia na cama, plantando os pés no chão. Vamos para o telhado, senhor, Lucifer assentiu. Lucy, Bey sussurrou, mas ficou em silêncio enquanto seu colega Sim e seu aluno saíam da sala. Deveríamos nos preocupar? Perguntou Verósica, muito preocupada. Telhado do hospital. Naruto se encostou no corrimão. Lucifer ficou a alguns metros de distância, dando-lhe algum espaço. Entre os dois estava a espada de Marchosias. Quero que você se junte ao meu marquês. Lucifer disse a Naruto. Capítulo 144, pronto. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.